meus amigos, tudo bem? Bom, meu nome é Leandro Antunes, estou aqui para bater um papo com vocês a respeito de algumas questões de processo do trabalho, né? No nosso circuito OAB, tá? A ideia, logicamente, é a gente trabalhar as questões de uma forma bem objetiva, né? Em que a gente possa atacar as opções e dando o seu dispositivo, dando a súmula relativa e tudo mais. E claro, algumas questões são mais diretas e outras a gente precisa, digamos, de um pouco mais de aprofundamento. Tá ok? Vamos lá então? A primeira questão aí do seu circuito é a questão de número 76. Francisco trabalhou em favor de uma empresa em Goiânia. Após ser dispensado, mudou-se para São Paulo e, nesse estado, ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Este, após citado em Goiânia, apresentou petição de exceção de incompetência territorial logo no segundo dia. Em razão disso, o juiz suspendeu o processo e conferiu vista ao excepto. Em seguida, proferiu decisão acolhendo a exceção e determinando a remessa dos autos ao juízo distribuidor de Goiânia, local onde os serviços de Francisco foram prestados e que, no entendimento do magistrado, seria o juízo competente para julgar a reclamação trabalhista, né? Bom, diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Gente, qual é o grande problema dessa questão? O tamanho, né? É o tamanho, porque ela vem reunindo tantas informações que é aquele tipo de questão que geralmente quando você chega lá embaixo, você esqueceu até do que você leu lá em cima. E essa aí é uma, digamos assim, uma ideia que vem prevalecendo muito nas questões de processo do trabalho na OAB, tá? Então, uma dica, acontece comigo aqui, ó, eu tô aqui, sem a pressão da prova, tô eu e você só. Eu li, eu não lembro direito do que tá ali, isso é natural. Aí, às vezes você fica assim, eu li, não entendi nada. Claro, um negócio desse tamanho, o que você faz? Volta, faz uma leitura, tranquilo, e aí de repente agora apontando algumas situações para responder a questão. Quer ver? Olha só. Francisco trabalhou em favor de uma empresa em Goiânia. Então, ele trabalhou em Goiânia, local da prestação dos serviços. Após ser dispensado, mudou-se para São Paulo e, neste estado, ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Bom, então vamos lá, gente. Artigo 651 da CLT, o local do ajuizamento da ação vai ser no local da prestação dos serviços, né? O Francisco, teoricamente, teria que ajuizar em Goiânia. Por enquanto, a banca aqui, a questão, não me trouxe nada que eu pudesse encaixar como uma exceção ao caput do 651. Então, a ideia era Goiânia e não São Paulo. Porque ele se mudou para São Paulo, ele vai ajuizar em São Paulo. Não, a ideia era Goiânia. Aí o que aconteceu? Ajuizou em face de alguém, esse alguém reclamado foi citado. Citado, apresentou, de acordo com o artigo 800 da CLT, exceção de incompetência em razão do lugar. Ele tinha 5. A questão fala que ele apresentou no segundo dia. Tudo certo. Quer ver? Olha só, vamos lá. Este, após citado em Goiânia, apresentou petição de exceção de incompetência territorial, logo, aí ó, no segundo dia. Ok. Em razão disso, o juiz suspendeu o processo e conferiu vista ao exceto. Em seguida, proferiu decisão acolhendo a exceção e determinando a remessa dos autos ao juízo distribuidor de Goiânia. Vejam, a ação foi ajuizada no TRT de São Paulo, tá? A parte reclamada apresentou exceção de incompetência. O juiz acolheu e determinou o remetimento dos autos, aqui no caso, lá para outro TRT, né? TRT lá de Goiás, tá? Que é uma região específica, inclusive, tá? Mas isso daí não tem problema nenhum. E determinando a remessa dos autos ao juízo distribuidor de Goiânia, local onde os serviços foram prestados e que, no entendimento do magistrado, seria o juízo competente para julgar
a reclamação trabalhista. Bom, deixa eu te falar. Isso daí é uma exceção à irrecorribilidade, à regra, né, da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. No processo do trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de forma imediata, salvo, né, nos casos, por exemplo, da súmula 214 do TST. E aqui, mais especificamente, súmula 214, lá na linha C, que diz que se o juiz acolher a exceção de competência e determinar o remetimento dos autos para tribunal diverso, cabe recurso de forma imediata. TRT São Paulo. Para outro TRT, tribunal diverso, cabe recurso de forma imediata. O recurso é o ordinário. Prazo 8 dias. Tá? Vamos voltar lá na questão. Diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Letra A. O reclamante nada poderá fazer por se tratar de decisão interlocutória. Até seria, ou é, né, a regra, mas o caso da questão trata de uma exceção, então está errado. Letra B. Francisco poderá interpor de imediato recurso ordinário no prazo de 8 dias. Opa! Parece que é exatamente o que está previsto lá na súmula 214, a linha C, combinado com artigo 895 da CLT. Gente, dica, hein? Porque você não marca logo. Você já falou que era isso mesmo? Na prova da OAB você não marca logo. Você vai ler todas as opções. A B parece que é, mas eu vou deixar ali, tá? Beleza? C. Sendo as decisões interlocutórias irrecorríveis, Pedro deverá impetrar mandado de segurança. Nesse caso específico está errado, porque tem recurso próprio de forma imediata, é uma exceção. O mandado de segurança é utilizado justamente quando você não tenha recurso para combater a decisão. E a D, eu chamo de opção marque-me se puder, né? Aquele tipo de opção que a banca coloca aí, porque não tinha mais nada para escrever. O recurso para tentar reverter a decisão é o agravo de petição. Nossa, isso dá até um negócio aqui. Agravo de petição, incede de execução, agravo de petição. Nada a ver aqui o agravo de petição. Tá ok? Então, diante de tudo que nós falamos, o gabarito da questão, olha aí, gente, letra B de bola. Esse é o nosso gabarito. Tá ok? Vamos lá para outra? Vamos para outra. Vamos lá. Questão 7.7. O réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 20/4/2018, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Tá? Feito o pregão, logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação. Sobre a desistência da ação, pela parte autora, assinale ali, no caso, a afirmativa correta, tá? Gente, vou deixar aí na tela, porque eu acho que tem um ponto importante aí nessa questão, que é justamente nessa parte ali de cima, ó, em que ele fala assim para você: o réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizado em 20/4/2018, vejam como a banca tem uma preocupação enorme de mostrar a você que foi pós-reforma trabalhista, tá? Porque antes da reforma trabalhista, eu tinha alguns, digamos, né, algumas ideias um pouco diferentes. Agora não. Agora eu tenho aí essa possibilidade ou situações que modificaram. Por exemplo, antes da reforma trabalhista, quando você queria ajuizar a reclamação trabalhista e desistir, você desistia. Agora não. Agora, se apresentada a contestação, por exemplo, né, você só pode desistir se a parte contrária concordar. Então, sem perder aí muito tempo, né, sem aí a gente gastar muito tempo, o réu em sede de reclamação trabalhista ajuizado em 20/4, apresentou defesa, aí ó, apresentou defesa, acabou, matou a questão.
a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação. O fato, inclusive, de não ter sido colocado em sigilo, ainda pode te remontar ao seguinte pensamento. Reclamante, né? Eu vi a defesa do cara não tá fácil, não tá muito boa, eu vou desistir. Não, só se ele, aqui no caso, concordar, tá? Voltou. Sobre a desistência da ação, ali no caso, assinale a afirmativa correta. O juiz deverá imediatamente homologar a desistência. Errado. Não é possível desistir da ação após a propositura desta. É possível sim, tá? Mas tem que ter ali no caso o oferecimento da contestação à anuência, tá? Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Opa, gostei dessa daí, tá? E tá certo, tá ok? E a letra D, vou deixar ela aqui esperando. O oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona à questão da desistência de pedidos ou da demanda. Não, tá errado. Aí eu vou colocar aqui para você, quem ainda não fez a leitura, tá? 841, parágrafo 3º da CLT. O parágrafo 3º do 841, gente, diz: oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Questão tranquila, questão fácil, letra C, tá? Aí foi aquilo que eu te falei, antes da reforma trabalhista, né, esse artigo aqui, esse parágrafo, ele foi incluído pela 13467 de 2017, né? Antes da reforma trabalhista, o cara queria desistir da ação, desistir, ponto final, acabou. Era horrível, porque aí marcava outra audiência e tudo, aí ele conhecia os argumentos da contestação, né? Aí ele vinha com tudo, tá? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Augusto foi empregado de uma lavanderia por 2 anos, tendo sido desligado em setembro de 2018. Após receber as verbas da ruptura, procurou um advogado com a intenção de ajuizar a reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidas durante o pacto laboral. Então, vamos lá. Augusto foi empregado de uma lavanderia, beleza, 2 anos, tendo sido desligado em setembro de 2018. De novo, a preocupação em te mostrar que é no pós-reforma trabalhista. Após receber as verbas da ruptura, procurou um advogado com a intenção de ajuizar a reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidas durante o pacto laboral. Beleza. Após a entrevista e colheita de todas as informações, o advogado de Augusto entrou em contato com a ex-empregadora na tentativa de formular um acordo, que após debatido e negociado, teve sucesso e foi reduzido a termo. Então as partes ajuizaram uma homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho em petição conjunta assinada pelo advogado de cada requerente, mas que não foi homologado pelo juízo. Gente, eu não vou nem dizer que para mim é uma aposta, ainda que seja, né? Estranho eu falar isso, mas ainda que seja, porque essa questão ela acabou caindo 2 vezes consecutivas, né? Não é essa a questão, mas o temática. A homologação de acordo extrajudicial, né? E aí, a homologação de acordo extrajudicial está lá no artigo 855, letra B da CLT. E aí, gente, os caras fizeram tudo como manda a lei. Reduziram a termo, deram entrada, teve assinatura de advogado, de cada requerente, não foi o mesmo advogado, que não pode, mas que não foi homologado pelo juiz. O juiz virou e falou assim, não homologo. Comigo aqui, Leandro, por exemplo, já aconteceu algumas vezes. Eu também entrei em conjunto, ação em conjunto, né? Eu não, a empresa que eu represento
ela entrou com a parte, eu advogado pela empresa, o advogado reclamante, a gente se entendeu, tal, vamos lá. Só que quando chegou lá no dia da audiência, o juiz virou e falou que assim, não vou homologar não. Aí ficou todo mundo assim, excelência, mas tem algum motivo específico? Não, não vou porque eu acho que de repente ela tinha direito a mais. Aí até a reclamante virou e falou assim, não, mas eu concordei, excelência, isso para mim vai ser ótimo e tal. Ele falou assim, não vai não. Não vou homologar o acordo. Só que no caso desse juiz foi pior. Porque esse juiz virou lá na frente de todo mundo e falou que assim, ó, inclusive, eu não vou homologar, a senhora vai ajuizar de novo essa reclamação, ela vai voltar para mim. Aí eu olhei assim, que isso? Doutor, eu sou prevento. Eu falei assim, excelência, com todo respeito, isso é processo de jurisdição voluntária. Isso não faz prevenção, né? Eu não entendi. Ele falou, doutor, é isso. Tudo bem. Qual era a possibilidade que a gente tinha? Quando o juiz diz não homologo o acordo, é uma decisão. E dessa decisão, gente, não tem jeito, cabe recurso. É uma decisão de um juízo da vara do trabalho. E qual o recurso que vem na sua cabeça de uma decisão do juízo da vara do trabalho? Recurso ordinário, exatamente. Não tem como pensar diferente. Não tem como pensar diferente. Né? Seria essa a ideia. E aí vamos ver o que a questão quer, né? Mas eu acho que é isso. Aqui, vamos lá. Por este entender, né? Só para não fugir o contexto, mas que não foi homologado pelo juiz, por este entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador, parecido com o meu. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito. Aqui, ó. Extinguiu o feito sem resolução do mérito, decisão, sentença. Diante da situação e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Agiu corretamente o juiz, porque não há previsão desse tipo de demanda na Justiça do Trabalho. Essa daqui era só para quem tivesse muito desatualizado, tá? Essa daqui era o marque-me sem puder, quem puder, na verdade, que já veio logo na letra A. Letra B. As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou a homologação desejada. Olha eu na prova, olha eu na prova. Lia A. Não, de jeito nenhum. Lia B. Encaixa. Vou marcar? Não. Vou para C. Vou analisar C e a D. Tá? C. Augusto e seu ex-empregador deverão propor novamente a ação que deverá ser levada a livre distribuição para outro juízo. Vejam, a letra C, no final das contas, não é que ela está errada. Só que a banca ela quer saber o que deve se fazer em relação à sentença. Se você ajuizar uma nova ação, que vai para livre distribuição, ok? Vai ter aqui no caso, alguém analisando aí uma situação, né? Nesse caso. Agora, da decisão cabe recurso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, se eles quiserem, o acordo não foi homologado, aí é o reclamante, é isso que eu estou querendo dizer. O reclamante ficou chateado, agora também eu vou entrar com ação contra você, não quero mais acordo não. Beleza, vai embora. Livre distribuição. Uma outra ação, uma outra questão. Tá? Aproveitei a C para falar isso. A C está errada. Está errada. Eles não devem propor nada novamente, senão eles vão estar concordando com a atitude do juiz e vão estar deixando transitar em julgado. Né? Não vou fazer isso. Tá? Então está errada. E a D, nada poderá ser feito na ação proposta, porque o juiz não é obrigado a homologar a acordo. Ele não é obrigado. Está certo isso. Está certo. Súmula até 418 do TST. Mas o que está errado é que pode ser feito alguma coisa assim. O nada matou artigo 895 da CLT. Cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias. Tá? Beleza? Foi? Questão fácil, hein? Questão fácil. Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão 7.9. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença,
A executada citada para pagar e garantir o juízo apresentou exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pela exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. Essa questão é um tipo de questão que faz o seguinte com os candidatos. Pô, tem muita coisa aqui que eu não conheço. O que é isso? Exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela é uma construção doutrinária e jurisprudencial, é um meio de impugnação na fase de execução, apresentada na fase de execução. Então, na fase de execução, eu apresento a exceção de pré-executividade. Matou, né? Se o candidato só lembrasse disso, ele já matava a questão. Ah, como assim matava a questão? É porque se a exceção de pré-executividade é apresentada na fase de execução e a decisão foi proferida na fase de execução, em sede de execução, cabe agravo de petição, cabe agravo de petição, em sede de execução. Era só procurar o agravo de petição aqui. Leandro, dá para fazer a leitura de novo da questão? Porque, sei lá, me embolei um pouco. Tá bom, vamos lá. Aqui. No curso de uma ação trabalhista, aqui, que se encontra na fase de execução, pô, aqui, não precisava nem saber direito aquele negócio, ó, já matou. A executada citada para pagar e garantir o juízo apresentou exceção de pré-executividade na execução, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção e anulou todos os atos praticados. Quando o juiz julgou, ele proferiu decisão em sede de execução. Proferiu decisão em sede de execução. Qual é o recurso cabível? Agravo de petição. Acabou, gente. Só isso, mais nada. Então vamos lá. Apelação nem cabe no processo do trabalho. Recurso ordinário? Não. Isso é na fase de conhecimento. A gente está na fase de execução. Agravo de petição é para destrancar recurso ao qual foi negado segmento. Gabarito. Agravo de petição com base no artigo 897, a linha A da CLT, tá? Então esse é o nosso gabarito, tá ok? Bom, vamos lá, gente. Próxima questão e a última, né? Até conferir aqui, mas é a nossa última questão, né? Questão de número aí 80, tranquila, né? Prolatada a sentença em uma reclamação trabalhista, o autor opõe embargos de declaração. Então, ó, sentença proferida. Diz para mim aí, grita que eu vou te ouvir. Qual é o prazo para se apresentar, opor embargos de declaração? 1, 2, 3, 4, 5. O que o cara fez? 1, 2, 3. Terceiro dia foi oposto a embargos de declaração. Né? Opõe embargos de declaração no terceiro dia, ok, contado da publicação, e afirma que existe erro material no julgado, pois o número do processo encontra-se equivocado, assim como o nome das partes. Diante da situação retratada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. É só isso mesmo que eles queriam? Será? Bom, vamos lá. Aqui, ó. O juiz não precisará dar vista dos embargos à parte contrária diante da natureza do erro. Tá? O juiz não precisará.
Não, assim, questão muito tranquila, tá, gente? Bem tranquila. O que acontece é o seguinte, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. O embargo de declaração, né? Declaração, ele é um recurso para você combater contradição, obscuridade, omissão, né? Obscuridade, contradição, omissão, erro material, como é o caso da questão. Manifesto equívoco na análise de requisitos extrínsecos de recurso. E o embargo de declaração também serve para corrigir erro material, tá? Para corrigir erro material. Beleza? Os embargos de declaração também podem ser apresentados com efeitos modificativos. Por exemplo, vamos supor, você tinha uma contradição na sentença. Isso já aconteceu comigo. Só que eu era o reclamado até, né? A contradição era até boa para mim. O reclamante pediu hora extra, aí o juiz veio assim, fica notório chegar à conclusão que o reclamante trabalhava 12 horas por dia. Não, ele botou 9, às vezes até 12 horas por dia, tal, não sei o quê, bababá. E tudo. Extrapolando o limite legal previsto na nossa legislação, na nossa carta maior, bababá. No final, isto posto, julgo improcedente o pedido de horas extras. Pô, se o cara está dizendo que o cara trabalhava mais do que o previsto na lei, por que ele julgou improcedente? Contraditório. O que o reclamante fez? Opôs embargos de declaração para corrigir a contradição. Só que, quando ele fosse, aqui no caso o juiz, corrigir a contradição, ele ia modificar o julgado, porque tinha julgado improcedente, agora ele ia ter que julgar procedente se ele corrigisse. A CLT, lá no 897, parágrafo 3º, deixa eu confirmar aqui para você se é o 897 letra A, né? Desculpa. 897 letra A, e não a linha A, no parágrafo 3º, ele fala que se tiver efeito modificativo, ó, não é o parágrafo 2º. O parágrafo 3º diz que interrompe, tá? O parágrafo 2º diz assim, eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Ou seja, se tiver a decisão ou embargo, uma natureza, uma vontade de modificar o julgado, a parte contrária tem que ser ouvida em 5 dias. Gente, aqui é para corrigir um erro material. Precisa dar à parte contrária prazo para ela se manifestar? Não. Então vamos lá. O juiz não precisará dar vista dos embargos à parte contrária diante da natureza. De acordo com 897, letra A, parágrafo 2º, parece que é ela. B. A lei é omissa a respeito. Daí porque o juiz usará da equidade para ver se o caso é de conferir. Não, errado. A lei não é omissa. Havendo no caso em exame possibilidade de efeito modificativo do julgado, a parte contrária poderá se manifestar em 8 dias. São 5. Acabei de ler. E D. Independentemente do recurso e seu efeito perante o julgado, é direito da parte se manifestar 10 dias. Tudo errado. Gabarito, letra A. Perfeito. Gente, então com isso a gente encerra essa correção das questões do nosso circuito OAB. Espero que você tenha aí muita felicidade no seu momento de prova, né? Que dê tudo certo, tá? E eu só posso desejar um ótimo dia da prova, que você arrebente. Forte abraço, beijo, torço muito por você. Tchau, tchau.